Olá, pessoal! Hoje eu vou trazer um pouquinho das noções básicas da LGPD aplicado aos processos de seleção nas relações de trabalho. E aqui eu quero trazer uma questão prática. Eu não vou me ater aos conceitos, aos fundamentos, às bases legais que a lei traz. Eu quero trazer aqui para você o dia a dia. Como é que você vai encarar isso de fato depois que fizer essa adequação para os processos de seleção? Primeira coisa que você tem que pensar. Pensou em processo de seleção? Pensou em currículo, não é mesmo? Pensou em currículo? Pensou em dados pessoais. Pensou em dados pessoais? Você tem que pensar em termo de consentimento. Os dados pessoais, eles necessitam que você tenha o consentimento do titular para poder fazer esse tratamento dos dados. Então, antes de você receber o currículo, você tem que criar um termo de consentimento expresso, ou seja, um documento mesmo, expresso, que vai trazer de forma clara, simples, objetiva e expressa qual que é a finalidade que você está pedindo esses dados e qual que é a justificativa que você tem para poder pedir esses dados para os candidatos. Feito esse termo de consentimento, você pode receber os currículos. E esse termo de consentimento tem que ser enviado a cada um dos candidatos. Então, por exemplo, você pode automatizar isso aí. Por exemplo, quem clicar lá em enviar currículo, você dispara o termo de consentimento. E aí bloqueia para a pessoa só conseguir mandar o currículo depois de realmente ter lido o termo e ter aceitado ou não as condições que você colocou nele. E aqui eu faço uma ressalva. Por quê? Se você estiver tratando de vaga inclusiva, ou seja, aquelas que têm inclusão social, seja negro, seja pessoa com deficiência, seja LGBTQ+, você tem que trazer nesse termo de consentimento expresso, específico e destacado o porquê que você está pedindo esse dado. Qual que é a relevância desse dado para essa vaga que você está pedindo? E tem que ter uma justificativa plausível. Não pode ser só, não, porque eu quero saber quantas pessoas com deficiência se candidataram nessa minha vaga. Tem que ser uma justificativa razoável. Então, você não pode pedir qualquer dado. Você tem que pensar na hora de realmente pedir esses dados. E aqui, feito esse termo de consentimento, a pessoa consentiu, pode receber o currículo. E se ela não consentiu, você não vai receber o currículo. Agora aqui, tem uma questão importante. Por quê? Porque você pode fazer de forma segmentada esse termo de consentimento. Para cada hipótese que você precisar do consentimento, você pode colocar em checklist, por exemplo. Então aqui, eu abri uma vaga de emprego, mas eu recebi 500 currículos. Eu quero guardar esses currículos no meu banco de dados. Então, você vai colocar nesse termo de consentimento se a pessoa autoriza a manutenção do currículo no banco de dados da empresa para futuras vagas idênticas a essa pelo período de 1 ano, digamos, né? Pelo período que você achar necessário. Por que isso é necessário? Porque a pessoa tem que saber exatamente o que é que o currículo dela vai passar. Então, você não pode imaginar que a pessoa saiba que ela enviando o currículo vai ficar na sua base de dados. Isso tem que ser expresso, claro, objetivo, inequívoco e de livre consentimento. Ela tem que consentir todos os atos que você for precisar fazer com esses dados dentro desse termo de consentimento. Então, a melhor forma é fazer como se fosse um checklist, colocando sim ou não, e quando ela marcar não, excluir esse dado imediatamente do seu banco de dados. Isso é importante porque fazer essa segmentação no checklist. Porque se ela consente um dado, mas não consente outro, esse termo não é integralmente invalidado. Agora, se você faz um termo só e pede para ela concordar ou não no final, você invalida todas as outras cláusulas que ela, porventura, fosse concordar. Então, o mais adequado é você fazer pelo checklist mesmo. E ela não consentindo, excluir imediatamente.
E aí, tudo bem, você fez o termo de consentimento, ela consentiu, tá tudo certo, recebeu o currículo. Como que você recebeu esse currículo? Pelo WhatsApp? Pelo e-mail? Pela portaria do prédio, da empresa? Pelo trabalho conosco no site? Pelo seu outro funcionário que tem uma pessoa para indicar? Aqui, todo cuidado é pouco. Por quê? Tem várias possibilidades aqui de pessoas que não precisam ter acesso a esses dados e que tiveram. E aqui o erro é gravíssimo. Por quê? Porque acaba que não tem a finalidade de proteção. Você não consegue fazer a proteção desses dados de forma adequada e com isso pode ser já a penalidade que a NPD pode aplicar. Então, assim, quanto mais amplo o seu leque de colhimentos de currículo, mais difícil vai ser fazer esse controle de proteção de dados. Então, o que eu sugiro? Concentra num canal só ou dois. Por exemplo, eu quero manter o trabalho conosco. Tudo bem, manteve o trabalho conosco e vou designar fulano e beltrano do departamento pessoal para fazer o tratamento de currículos. Por que isso é importante? Se vier uma fiscalização da Agência Nacional de Proteção de Dados, você consegue saber exatamente e consegue fornecer para a agência, para a autoridade, desculpa, para a autoridade, quais foram os dados e quem que tratou esses dados. Então, quanto mais transparente você for, quanto mais cauteloso você for, mais dentro da adequação da LGPD você vai conseguir estar. E aqui eu tô falando para as empresas que têm o departamento pessoal próprio, ou seja, fazem os próprios processos de seleção. Mas se você é uma empresa que terceiriza, aqui o cuidado tem que ser redobrado. Por quê? Porque você tá totalmente adequado aqui à LGPD. Mas você contrata uma empresa de departamento pessoal que ainda não se adequou ou não está adequada à LGPD. Se vier uma fiscalização nessa empresa de departamento pessoal e os dados que eles encontrarem em inconformidade com a lei forem os seus, você responde como se empresa de departamento fosse. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados fala que nos casos de terceirização, você responde junto com a empresa que teve esses dados tratados de forma incorreta. E como é que você faz esse controle das empresas terceirizadas? E aqui eu não falo só da empresa de RH, eu falo de todas as empresas terceirizadas que você tiver. Você pede um relatório de conformidade da adequação à LGPD. Esse relatório a empresa tem que te fornecer para falar que tá de acordo com as regras da LGPD, que aí você vai ter uma tranquilidade na hora de fazer essa terceirização e não vai ter aí possível responsabilização solidária desses dados. Então, com isso, eu espero que eu tenha trazido um pouquinho mais de conhecimento para vocês, que vocês fiquem um pouco mais tranquilos na hora de aplicar a LGPD. É muito procedimento, mas aos poucos a gente vai incluindo essa cultura de proteção de dados na sociedade e daqui a pouco vai ser uma questão muito fluida, mas qualquer coisa eu estou à disposição, pode me mandar mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder. E finalizando aqui, o meu próximo vídeo eu vou soltar terça-feira à noite e eu vou falar sobre a LGPD e a admissão.